Boa tarde. Mediante essa pandemia aí que está acontecendo, né, do Covid, do coronavírus, então o Colégio Progresso, ele decidiu por fazer as aulas com vocês, mediante aulas online, né, em vídeo, até para a gente não ter atraso no conteúdo. Bom, essa aula eu já deixei com vocês e foi uma aula falando do período operatório. Então a gente sabe que o período operatório, ele se divide em período pré-operatório, o período transoperatório e o período pós-operatório. Nós sabemos que nós podemos classificar as cirurgias de acordo com a finalidade, de acordo com o grau de urgência e de acordo com o potencial de contaminação. Já falamos isso em aulas anteriores. Então, vamos dar início agora ao período operatório. Então, o período operatório, como eu já falei, ele é dividido em pré-operatório, período transoperatório, que é o operatório propriamente dito, e o período pós-operatório. Nós podemos classificar o período pré-operatório em período pré-operatório imediato e período pré-operatório imediato. Então, como é que eu vou saber distinguir esses dois períodos? Então, o período pré-operatório imediato são as 24 horas antes da cirurgia, que antecede a cirurgia. O período mediato compreende aquele período desde a decisão de se fazer a cirurgia até as 24 horas antes da cirurgia. Então, o mediato compreende a decisão antes da cirurgia até as 24 horas antes. E quem vai anteceder essas 24 horas antes é o período pré-operatório imediato. Que cuidados de enfermagem nós podemos ter em relação a esse período? Então, vamos lá. O que é que eu posso orientar? Eu da enfermagem eu posso orientar nesse período pré-operatório imediato. Então, nós podemos fazer o preparo emocional do paciente, sanar suas dúvidas, seus medos. Eu posso orientar quanto à presença de dor, de náuseas que possa surgir durante o ato cirúrgico, orientar quanto à deambulação precoce. A gente sabe que para evitar trombose, né, a gente estimula esse paciente a deambular precocemente, né, depois da cirurgia. Deve orientar quanto à mensuração de dados antropométricos, que é o peso, a altura, os sinais vitais, né, para posteriores comparações, porque eu vou aferir esses sinais vitais antes, durante e depois da cirurgia. Que sinais vitais são esses? Temperatura, o pulso, a respiração, a pressão arterial e dor. Então, encaminhar para realizar exames de sangue, né? Para saber como é que tá o hematócrito dele, para saber se ele não tá com anemia, para saber a quantidade de leucócitos, a quantidade de plaquetas, né? Então, é importante realizar esses exames. O exame de raio-x, né? Para detectar algum problema pulmonar, eletrocardiograma, tomografia computadorizada do tórax, então, entre outros. Então, eu posso também orientar quanto ao preparo do intestino, né, no período pré-operatório. A gente sabe que, em relação ao intestino, tem que ser feito esvaziamento intestinal. Então, o que é que eu posso fazer também nesse período pré-operatório? Eu posso ajudar prevenindo infecções, que a gente sabe que uma infecção, ela tem diversos fatores, como a quantidade de virulência dos micro-organismos. A gente sabe que a imunidade também do paciente, ele também vai ajudar na cicatrização dessa ferida operatória. Então, a gente também tem que orientar em relação a esse cuidado. Os cuidados da equipe de enfermagem em relação à paramentação adequada, né? O uso desses EPIs, do gorro, da máscara, do avental, do óculos. Então, a gente tem que estar paramentado. As técnicas assépticas que ele vai fazer antes da cirurgia, os cuidados com o paciente, como o banho antisséptico com clorexidina, fazer a tricotomia, a lavagem intestinal, orientar sobre a retirada de objetos pessoais. O paciente não pode entrar na sala de cirurgia com esses objetos pessoais, adornos,
prótese, então tudo tem que ser orientado. O período pré-operatório imediato, o que é que eu posso fazer? Então, lembrando mais uma vez, o período pré-operatório imediato é aquele período que abrange desde a decisão da cirurgia até as 24 horas antes. Então, nesse período, eu posso orientar o jejum, que ele deve ser feito entre 6 e 12 horas, né, antes da cirurgia. E por que o paciente não pode se alimentar antes da cirurgia? Porque ocorre que esse paciente, se ele se alimentar antes da cirurgia, o fato dele entrar em contato com o anestésico, o paciente, ele pode ter náusea, vômito, e esse vômito, quando acontecer durante o ato cirúrgico, pode cair no pulmão e causar pneumonia broncoaspirativa. Então, é por isso que é necessário a gente orientar esse paciente que ele tem que estar entre 6 e 12 horas de jejum antes da cirurgia. A gente pode prevenir complicações também com a pele, né? Essa pele deve ser feita uma higiene pessoal adequada. Deve ser feito banhos com germicida, como clorexidina, o povidine tópico, né? Povidine tópico. Deve-se fazer a tricotomia. Essa tricotomia deve ser feita no máximo 2 horas antes, né, da cirurgia, para evitar contaminação durante a cicatrização da ferida operatória. Pode-se fazer o esvaziamento intestinal entre 8 e 12 horas antes do ato cirúrgico. É utilizado também a orientação sobre o esvaziamento da bexiga, né? O esvaziamento espontâneo antes do pré-anestésico. Então, antes do pré-anestésico, o médico, ele costuma sondar o paciente. Então, essa sonda já é também no motivo de minimizar, né, a deambulação desse paciente no momento operatório e no pós-operatório imediato. Então, geralmente ele utiliza uma sonda vesical, né, no momento operatório, porque não pode deixar esse paciente urinando frequentemente, né? Podemos também verificar os sinais vitais antes de encaminhar esse paciente para o centro cirúrgico. Verificar o prontuário, a questão dos exames realizados, a questão do risco cirúrgico. Minha gente, o que é o risco cirúrgico? O risco cirúrgico, o paciente ele vai submeter aos exames cardiovasculares. Aí, esse médico, ele vai fazer, o cardiologista vai fazer, como é que se diz? Orientar, né, em relação aos exames, os resultados dos exames, ele vai liberar para a cirurgia. Esse paciente só vai ser liberado mediante o risco cirúrgico. Quem dá o risco cirúrgico é o cardiologista. Deve ser orientado também o consentimento livre e informado. Deve-se observar a prescrição e o registro de enfermagem, que deve ser encaminhado junto com o paciente. Nesse prontuário deve estar o nome do paciente, o número do cartão SUS, a data do nascimento, o nome da mãe, né? Então, administrar também medicamentos pré-anestésicos. Para que é que serve esse medicamento pré-anestésico? Justamente para minimizar a ansiedade que o paciente tem durante ao se submeter ao ato cirúrgico. Então, o paciente ele fica muito ansioso. Então, para evitar que ele fique ansioso, então a gente também submete o paciente aos medicamentos pré-anestésicos. Manter o ambiente silencioso para promover o relaxamento. Vestir o paciente com a vestimenta adequada, que é composto de camisola, de gorro, de propé. Promover a limpeza e a arrumação do leito, né? Já esperar o paciente, a chegada dele do centro cirúrgico. Nós podemos utilizar como os pré-anestésicos mais comuns, medicação pré-anestésica mais comum, os opiáceos, né? Os benzodiazepínicos, os hipnóticos, os neurolépticos. O paciente, ao dar entrada no centro cirúrgico, o que é que eu vou fazer? Então, quando o paciente entra no centro cirúrgico, aí já vai começar o período transoperatório. Então, nesse período transoperatório,
ele compreende desde o momento que o paciente é recebido no centro cirúrgico até o momento do seu encaminhamento para a sala de recuperação pós-anestésica. Então, esse período transoperatório e intraoperatório, né, como é chamado, ele compreende desde o início da cirurgia até o final da anestesia, que é quando o paciente vai ter a liberação da sala de recuperação pós-anestésica, né? Aí ele pode voltar para a enfermaria ou para o apartamento e assim serem feitos os cuidados de enfermagens possíveis, né? Que aí a gente vai começar o pós-operatório. Então, os cuidados transoperatórios são ações assistenciais desenvolvidas nessa fase e que devem atender não só as técnicas, mas também as expectativas do paciente. Toda a equipe deve estar atenta no sentido de oferecer o apoio, a atenção, respeitando suas crenças, seus valores, seus medos, suas necessidades, atendendo o paciente com segurança, presteza e eficácia. Então, é a nossa função, né? Como pessoas da enfermagem que vão atuar nesse cuidado ao paciente. Então, o período transoperatório, o que é que a gente deve fazer? Então, receber o paciente no centro cirúrgico, apresentar-se ao paciente, você vai se identificar, né? Verificar a pulseira de identificação, verificar o prontuário, confirmar as informações sobre o horário de jejum. Realmente você vai checar se esse paciente está em jejum, que o jejum ele deve ser feito entre 6 e 12 horas, no mínimo. Confirmar se o paciente tem alergias, né? Alergias a que medicação. Confirmar a presença de doenças anteriores, como conduta de segurança nossa. Encaminhar o paciente à sala de operação. Colocar o paciente na mesa cirúrgica de modo confortável e seguro. Monitorar o paciente e mantê-lo aquecido, né? Porque você sabe que essa questão da baixa temperatura que existe no centro cirúrgico, a medicação anestésica, né? Durante o ato cirúrgico. Então, vai fazer uma queda de temperatura. Então, como vai ocorrer essa queda de temperatura? O paciente ele tem tendência a ter calafrios, né? Depois do ato cirúrgico. Então, a gente deve auxiliar a equipe cirúrgica a posicionar o paciente para a cirurgia, auxiliar o anestesista durante a indução anestésica, registrar os cuidados prestados durante o ato cirúrgico, proteger a pele do paciente durante a antisepsia com produtos químicos, aquecê-lo, promover o massageamento ou realizar o enfaixamento dos membros, evitando a formação de trombos vasculares, porque ele vai ficar muito tempo sem mexer, né? Os membros inferiores. E a função da enfermagem. Então, a função da enfermagem na sala de recuperação, o que é que ele vai fazer? Então, geralmente, nós temos uma pessoa que ela é responsável por todos os materiais que vai receber o centro cirúrgico, ali a sala de operação. Então, essa pessoa, ela é denominada circulante. Então, o circulante, ele vai gerenciar a sala de operação. Quem é que pode ser o circulante? O circulante pode ser o técnico de enfermagem e pode ser também o enfermeiro. Lembrando que o circulante, ele vai ser responsável por todos os materiais que tiver que ser utilizado na cirurgia. Tanto na cirurgia como material de uso médico, né? Vai checar as condições da sala de operação, vai checar os componentes da equipe cirúrgica, vai checar os materiais cirúrgicos, vai checar a instrumentação cirúrgica, o material que vai ser utilizado durante a cirurgia, vai testar os equipamentos cirúrgicos. Então, a questão de horário, checar horário. Então, toda a responsabilidade da sala de cirurgia é do circulante. Vai observar a montagem da sala de operação, vai fazer a circulação na sala de operação, vai desmontar a sala de operação. Então, são várias as atividades do circulante, né? Vai garantir a higiene, vai adequar a temperatura, a umidade, a luminosidade, garantir o funcionamento dos equipamentos de segurança, disponibilizar os suprimentos e materiais, monitorar as práticas assépticas. Então, vai monitorar o paciente durante o procedimento, garantindo a segurança e a
comodidade do paciente. Então, em relação ao que a gente pode fazer outras considerações aqui em relação ao bisturi. Em relação ao bisturi, é necessário aplicar o gel, né? O gel condutor na placa neutra, que vai ser utilizada a placa neutra embaixo do membro inferior do paciente. Então, essa placa neutra, o que é que ela vai fazer? Vai, como o próprio nome diz, né? Vai neutralizar a carga elétrica durante o contato do paciente com a mesa, né? Para evitar descargas elétricas que possam ocorrer durante o ato cirúrgico, que a gente sabe que o bisturi é elétrico. Então, para evitar que tenha descargas elétricas no paciente, ele vai fazer uso dessa placa neutra. Então, essa placa neutra, ela é colocada embaixo da panturrilha, né? Ou então, embaixo de uma região de grande massa muscular, evitando áreas que dificultam o seu contato com o corpo, né? O corpo do cliente, ou saliências ósseas, pele escarificada, áreas de grande pilosidade e pele úmida. Então, como eu falei, então essa placa neutra, ela vai dificultar, né, o surgimento de descargas elétricas no paciente. Ainda em relação ao tempo cirúrgico, nós vamos falar aqui de tempo cirúrgico. O tempo cirúrgico é o tempo em que ocorre o ato cirúrgico. Então, esse tempo cirúrgico eu posso classificar em 4 etapas. Primeiro, diérese. O que é que significa diérese? Diérese significa dividir. Dividir é o corte. Lá na diérese, eu também posso classificar o material cirúrgico que eu vou utilizar. O que é que eu vou utilizar para cortar? Tesoura, o bisturi, o trépano. Então, assim como eu posso classificar o ato cirúrgico, eu posso também classificar os materiais cirúrgicos. Então, os materiais cirúrgicos, eles também são classificados de acordo com as etapas do tempo cirúrgico. A segunda etapa consiste na hemostasia. O que é hemostasia? Estancar o sangramento. Para estancar o sangramento, que eu vou fazer a compressão direta em cima do vaso, eu vou precisar de materiais que vão fazer estancar esse sangramento. O que é que eu posso utilizar? As pinças hemostáticas, como a pinça Kelly, a pinça Cochet, a pinça Rochester. A terceira etapa do ato cirúrgico consiste na exérese. Exérese é o ato cirúrgico propriamente dito. É a correção da área comprometida, que é a cirurgia propriamente dita. O que é que eu posso fazer para como utilizar esse material, né? Eu posso utilizar os materiais que eu vou utilizar para corte, né? Para fazer a correção. E a quarta etapa, né? É a síntese. A síntese consiste no fechamento. Então, eu precisei cortar, precisei parar o sangramento, precisei corrigir e agora eu vou precisar fechar, que é a síntese ou sutura. Então, a síntese consiste na aproximação das bordas da ferida operatória, através do ato cirúrgico, né? Então, o que é que eu posso utilizar para essa quarta etapa? Então, para essa quarta etapa, eu posso utilizar a agulha de sutura presa ao porta-agulha. Que eu vou utilizar também nesse porta-agulha os fios de suturas, que a gente vai falar em outra aula sobre os fios cirúrgicos, né? Classificação dos fios cirúrgicos. Então, minha gente, estudem o máximo. Após essa aula, vou passar o exercício para vocês. Vocês respondem para mim, me mandam de volta e a gente dá continuação à nossa aula de clínica cirúrgica, tá certo? Então, bons estudos, tá certo? E aproveite bem a quarentena. Tchau!